Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que Deus abençoe a cada uma das pessoas que estiver vendo essa EBD. Hoje o nosso tema é abatimento da alma, tá bom? A parte presencial é o irmão Rogério que vai estar fazendo e nós vamos ficar na parte online, ok? Então você que está assistindo isso, eu espero que Deus abra a sua consciência para que te faça compreender um pouco mais de sua glória, ok? E Deus abençoe você e sua família. Traga eles para perto, né? Sua família, seu esposo, sua esposa e vamos começar. Hoje o tema da nossa EBD é abatimento da alma, vencendo o abatimento da alma. Esse é um tema muito importante. Normalmente na revista, e a revista usou o Salmo 42, mas para falar de uma forma mais aberta e uma forma mais explicativa, eu decidi abrir Romanos capítulo 8 para entendermos um pouquinho mais acerca desse assunto tão importante, vivo e real. Ok? Então, para iniciarmos, é bom que oremos ao Deus que nos faz entender as coisas e não só entender, como também a viver e a colocar em prática aquilo que temos em nossa consciência. Ok? Vamos orar. Deus bom, ajuda-nos a compreender pela tua graça e a viver por tua misericórdia. A esperança que tu nos dará pela tua palavra agora faz com que nós vivamos em esperança por meio disso que o Senhor nos ensina nessa hora. Ilumina nossa consciência para aprendermos do Senhor, para entendermos a tua palavra, para aprendermos como ser mais santos, mais bondosos, mais amorosos e a viver vencendo o abatimento que constantemente cai em nossa alma, Senhor, por tua graça. Nos dê, nos dê graça, nos dê misericórdia, para que possamos cotidianamente vencer isto que nos aflige. Em nome do Senhor Jesus, te peço bondade e sabedoria para entendermos isto agora. Amém. Queridos, vamos falar então um pouquinho do contexto da carta e do ambiente daquele lugar, né? Antes de entrarmos no texto propriamente, ok? O século I ao qual Paulo está escrevendo, ok? Por volta do ano 56 a 60 no máximo, no máximo. Paulo, ele desejava ir pregar na Espanha, ok? E a carta aos Romanos surgiu justamente pelo desejo de Paulo de ir ter com os romanos, né? Com os da Itália. Entretanto, Paulo nunca pôde realizar esse sonho. Sempre quando ele estava pretendendo ir, Deus parava ele de alguma maneira e falava: não, ainda não é hora, vai primeiro aqui. Então Paulo, já tendo evangelizado quase toda a Ásia, né, todas as províncias da Ásia, Corinto, Éfeso, boa parte da Grécia também, Judéia, Palestina, né? Enfim, depois de ter evangelizado todo esse campo missionário, depois de o cristianismo ter sido tão espalhado, por volta desse ano aqui, já fazia cerca de 20 a 30 anos que Jesus já tinha morrido e ressuscitado e subido aos céus. Então, Paulo, depois de ter sido evangelizado tudo, ele fala: bom, vou para outro campo agora evangelizar, vou para outro lugar. Então, Paulo quer ir para a Espanha. Só que, indo para a Espanha, né, provavelmente seria uma viagem de navio, de barco, porque não dá para chegar na Espanha a pé, né? Não dá. Indo para a Espanha, Paulo passaria pela Itália. Então, Paulo escreve aos romanos, mais ou menos assim: gente, vou passar por vocês quando estiver indo para a Espanha evangelizar. Eu preciso da ajuda de vocês, tanto em orações, em edificação, quanto monetariamente. Então, e isso está descrito em Romanos capítulo 15. Então, Paulo envia essa carta, né? Elas têm tantos capítulos, né, teológicos, justamente para explicar aos romanos
que iriam ajudar Paulo monetariamente e espiritualmente como orações, o evangelho que Paulo prega. Porque a igreja de Romanos não conhecia muito Paulo. E se conhecia, era só de ouvir falar. Porque a maioria dos romanos, dos judeus e dos gentios que estavam lá, não sabiam sobre o apostolado de Paulo. Então ele ele fala tudo quanto fala, né? E o primeiro capítulo até o terceiro, no resumo teológico do entendimento que ele tem da palavra de Deus, né? Para eles, para que eles aprovem, né? Vamos dizer assim. E não só aprovem, como também sejam justificados por ele. Capítulo 1, capítulo 3 é Paulo falando: gente, todo mundo está em pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, verso 23. Então, quando Paulo afirma que todos pecaram, ele afirma radicalmente que tanto a Ásia, né, que ele evangelizou, tanto a Espanha, são campos que precisam ser evangelizados, já que todos pecaram. Ok? E sendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o homem precisa ser salvo de alguma maneira. E é por isso que da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, é Paulo falando sobre a salvação pela graça mediante a fé. Ok? E do capítulo 6 ao 7, é Paulo falando sobre os efeitos da justificação pela fé. Da salvação, né, pela graça mediante a fé. O capítulo 8, ele fala sobre a vida cotidiana de um cristão, basicamente sobre a vida que o cristão leva diariamente, sobre as circunstâncias da vida. Ele fala sobre a santificação também, ele fala sobre a condenação que a nossa consciência pode levar pelo pecado da nossa natureza cotidiana, né? Da nossa natureza ruim, que falha sempre. E então ele escreve algumas coisas para resolver, para que não andemos ansiosos, preocupados e negativos, ok? Por que essa carta é motivo de esperança para nós, sabe? Porque Deus, através dessa parte aqui, falou tanto conosco. Porque o contexto daquela época é muito parecido com o contexto que estamos vivendo. Os cristãos, né, daquela época estavam já sendo perseguidos, as suas opiniões já estavam sendo criticadas, havia guerras ao redor do mundo, haviam muitas doenças já em evidência, muitos vírus, doenças que mataram centenas de milhares, vírus que mataram também centenas de milhares. Isso já existia em tudo isso. Antes de Cristo já havia tantas doenças, tantos vírus que matavam mesmo e não pediam licença, entravam mesmo e devastavam vilarejos inteiros, cidades inteiras. Ok? Naquela época, vulcões, né, já entravam em erupção e devastavam cidades e países inteiros. Havia guerra de capital, de estado para com estado, havia guerra de país para com país, havia guerra de todas as formas que podemos imaginar. Então, o contexto daquela época, a época de Paulo, é um contexto difícil, doloroso, triste. E não é muito diferente do nosso contexto de hoje, onde somos bombardeados por falsas notícias na TV, músicas ruins na mídia. Tudo que passa na TV basicamente agride a fé que a Escritura mostra. Basicamente, há guerras e rumores de guerras. Cerca de 1/3 da população do mundo passa fome. Tudo, então, está um caos. Então, eu digo a você, onde há esperança? Então, eu pergunto para você, como a nossa fé pode ser encorajada nesse contexto, nesse mundo que nós vivemos e com a vida que levamos? Como? Se foi real para Paulo e para os cristãos de Roma e da Judéia, é real para nós também, porque é a mesma palavra, é o mesmo Deus. Ok? Então abra em Romanos capítulo 8, verso 35.
ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem os potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa no verso 35 perguntando para nós, ok, lembre do contexto da carta, ok? Ele falou, você é pecador, só há salvação em Cristo pela graça e você foi chamado para ser santo. E enquanto você estiver na terra, no planeta, já salvo, né? Todas as coisas contribuirão para o seu bem. Como ele disse isso no capítulo 8 mesmo, tá bom? Do verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O contexto disso é sofrimento, dor, tristeza, tudo que está atacando o cristão e ele continua sendo cristão. E Deus fala, o sofrimento para o cristão contribui para o bem dele. Então, nesse contexto, Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Note que Paulo ele não está dizendo que as coisas que ele vai dizer agora não haverão na vida do cristão. Se ele estivesse dizendo isso, ele estaria negando o contexto da carta dele inteira, ok? Porque ele diz assim, existe o pecado no mundo. E se existe pecado no mundo, existe morte. E se existe morte, o mundo nunca terá paz. Então, as coisas que ele lista aqui são coisas que podem ocorrer na vida de qualquer um, incluindo crentes. Ok? Incluindo crentes. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? A pergunta é, essas coisas são possíveis de um cristão passar? Sim. Ok? Somos suscetíveis igualmente a todas as pessoas do mundo a passar por tudo isso. Pressões exteriores que afligem a nossa carne, como desemprego, fome, não ter as coisas, né? Como coisas internas. Tentações interiores, mentais, aflições que o diabo ele nos ataca a ter na nossa consciência. Sabe, a batalha é travada aqui. Então, todas essas coisas, elas nos atacam. E por isso pode-se criar na nossa consciência, na nossa mente e no nosso coração um desajuste, um abatimento. E a nossa fé em todas as circunstâncias desse tipo precisa ser encorajada, ok? Precisamos nos manter firmes e fortes pela graça de Deus para passar por todas as coisas, porque Paulo diz aqui, pode ocorrer. Ok? Pode ocorrer. Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição? Note, meu irmão, que todas essas coisas que ele lista aqui são coisas que ocorrem tanto dentro do cristão, como fora. Só que de fora para dentro, né? Coisas que vêm de fora e tentam nos atacar internamente. Tentam nos atacar também exteriormente, como por exemplo a morte, a fome, né? E a nudez, né? O perigo. Um versículo muito interessante é o 36. Por causa de ti somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Querido, o cristão naturalmente, ele nasce de novo, mas todos os dias é de morte para ele. Eu gostaria de te fazer pensar numa coisa muito importante. Como você encara o sofrimento? Porque para o cristão existe essa diferença. O ímpio ele sofre, mas não vê sentido na dor. Entretanto, o cristão deve sofrer já pensando no porquê está sofrendo. A pergunta é, quem traz o sofrimento para a vida do cristão? Será o acaso? Não devemos pensar que é o acaso, mas
O próprio Paulo, ele sofreu espinhos na carne, ele teve doenças, né? Ele foi perseguido. Então, como Paulo viu sofrimento? O autor dessa carta ao qual estamos lendo agora, que diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, esse homem que disse, não pode, nada pode nos separar do amor de Cristo, esse homem sofreu alguma coisa para ter autoridade de dizer isso? Sofreu. O ponto é que Paulo considerou as aflições que ele teve como meios de Deus para o santificar, para o amoldar-se à imagem de Cristo. É isso que significa todas as coisas contribuírem para o nosso bem. A dor, entretanto, irmão, a tribulação, a doença, tudo isso, ela só pode fazer sentido para nós quando nós vermos sentido para ela. Quando o cristão não vê sentido para a dor existir, ele não vai se importar com ela, mas só vai murmurar, ele só vai falar e falar e falar, ele só vai reclamar. Porque ele não está vendo sentido no aguilhão, na doença, na tristeza, na angústia, na prova. Mas quando ele vê sentido, então as coisas então tudo floresce. Mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Como podemos ser mais do que vitoriosos se somos, às vezes, até rebaixados e humilhados? O ponto que Paulo está dizendo aqui, que somos mais do que vitoriosos, é quando ele introduz a paráfrase, né? Por meio daquele. Não somos vitoriosos por meio de nós mesmos ou pela força que possuímos ou pela nossa performance de como agimos. Não, nós somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Tudo está amparado na rocha firme que ele é. Se você tirar 1% de você dessa rocha firme, você estará em apuros. Porque Deus é o que é. E eu não preciso explicar quem ele é, porque ele é. O ponto magnífico da existência divina é que ela é exatamente aquilo que diz ser. Pense em algo infinito, que nunca acaba, que nunca muda, que é sempre o mesmo e nunca se altera. Se você conseguir imaginar isso, eu te digo que você está tendo um pouquinho de consciência do que significa, do que pode ser Deus, ok? Claro que Deus é muito mais que isso, eu estou dando um exemplo. O ponto é que nunca haverá em Deus uma atitude que negue a existência e a essência dele. Por isso, quando Paulo fala, os escritores bíblicos falam que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é amor, Deus é salvador, essas coisas são tão firmes como rochas de 30 bilhões de toneladas. Essas coisas são tão firmes quanto o peso do oceano sobre a terra. Não são coisas que se esmiuçam, se esfarelam, são coisas que se acabam, se ninham, se esmiuçam. Não são coisas firmes, são coisas que não podem ser modificadas, mudadas ou alteradas. São coisas que sempre se manterão da mesma forma como se apresentam. Ok? Então, se você ampara a sua alma na fidelidade, na existência de quem Deus é, você está amparando a sua alma numa rocha que nunca vai se alterar. Você estará amparando a sua alma em alguém que nunca vai largar sua alma. Ou seja, é uma esperança que não é desesperança. Ok? Por isso somos vitoriosos, por meio daquele, ou seja, por ele, por causa dele, somente por causa dele. Olha só que coisa magnífica ele fala no 38. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar. Querido, coisas abatem a nossa alma. E eu posso te listar muitas delas. Por exemplo, a falta de fé abate a nossa alma.
Por exemplo, a falta de orar, a nossa devoção, quando a gente percebe que a nossa devoção está fraca, mesquinha, quando a nossa leitura não está como deveria ser, quando o nosso amor cristão ele está fraquinho, mesquinho, pequeno, quando a gente trabalha, mas, sabe, trabalha ruim, sabe, não é como se fosse para Cristo. A gente trabalha por trabalhar, a gente não gosta do emprego, a gente faz tudo de qualquer jeito. Então, quando a nossa vida está desajustada, nem essas coisas podem nos separar do amor de Cristo. Entretanto, nos afetam. A grande confusão é que, apesar de nos afetar, não nos consome. Paulo falou isso, ele falou: eu posso estar aflito, eu posso estar perplexo, eu posso estar triste, posso estar aí um monte de coisa, mas nunca derrotado, mas nunca desistente, mas nunca desesperado. Coisas que nos afetam e nos tiram a consciência tranquila que normalmente deveríamos ter, nós deveríamos pensar apenas numa coisa: por que elas estão aqui? Há um propósito de dor e sofrimento na vida de todos os cristãos, e nós devemos olhar para o chicote do nosso Deus amoroso com olhos de alegria. Por quê? Porque é sempre para o bem e nunca para o mal. Porque Hebreus diz que Deus açoita aqueles a quem Ele ama, que Ele recebe por filho. Se Deus recebe-nos por filho, Ele não passa a mão na nossa cabeça e fala: não, você é perfeito, você é o centro, você show de bola. Não, Ele nos açoita. Ele nos corrige, Ele nos ajusta à imagem de Cristo. Por isso que sofrimento vem. Por isso que doenças vêm na vida de um cristão, e para o cristão faz todo sentido. Como assim? Vamos falar de uma forma muito prática agora acerca do sofrimento na vida de um cristão. Então, você está potencialmente se tornando orgulhoso, se tornando egoísta, se tornando uma pessoa raivosa. E Deus tem a opção. Deixo ele orgulhoso, egoísta, raivoso, odioso, deixo ele assim? Ou envio alguma coisa para abater ele e fazê-lo menos orgulhoso, menos raivoso, menos odioso e menos desesperado? Então, o que Deus faz? Se Deus é amor, Ele vai enviar. Ok, só que se Deus não estiver nem aí, Ele vai deixar a gente ser dessa exata forma como eu falei. O que você prefere? Você prefere que Deus te abata? Você prefere que Deus te açoite por um pequeno tempo para o bem? Ou você prefere continuar a ser da mesma maneira? Eu prefiro o açoite. Eu prefiro que Deus humilhe a minha consciência, sabe, quem eu sou, para que eu não me orgulhe. Eu prefiro que Deus crave um espinho em mim para que eu não me ire, para que eu não ufane, para que eu não brigue, para que eu não faça loucuras, do que Ele não ter colocado o espinho e eu fazer tudo isto. E sabe, quando Deus coloca o espinho na carne do cristão, o cristão ele se sente impossibilitado de fazer as loucuras que ele faria sem o espinho, porque o espinho lembra a ele quem ele é. O espinho lembra o cristão que a dor, né, do espinho, a dor da humilhação, a dor do sofrimento que o espinho está trazendo, o alfinete, a situação dolorosa, né? Aquilo que Deus usa para nos conscientizar de que não devemos fazer o que podemos fazer. Por exemplo, se irar. O que Deus usa é muito eficaz. É tão eficaz que quando Deus colocou o espinho na carne de Paulo, Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus tirar o espinho, e quando Deus respondeu, Deus falou assim: não, você pode se orgulhar pela visão que eu te dei, Paulo. Foi há 14 anos atrás, mas eu te dei uma visão e você pode se orgulhar dela. É por isso que eu vou te enfiar o espinho, vai ser doloroso, vai te humilhar, mas pelo menos vai lembrar quem você é.
E Deus prefere isso. E nós deveríamos preferir também. Queridos, a última parte desse estudo é: nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Compreendendo essas coisas, você tem paz no coração. Sua esperança não está nesse mundo, mas está em Deus, em Cristo, no Espírito da verdade que habita em você. E um dia você habitará com eles, estará com eles para sempre. Então essa é a sua esperança. Você não vai ficar desesperado nesse caso se você, por exemplo, ter uma gripe. Não ter a casa que você queria, não ter o carro que você queria, não ter a conquista que você desejou. Você não vai ficar brigoso, sabe, raivoso com Deus. Porque Deus já te deu a maior de todas as coisas, o amor dele. Sendo assim, se contente, busque contentamento no Senhor, busque contentamento na vontade dele para a sua vida. E se ele quiser privar você de sofrimento, sabe, como o coronavírus, como desesperanças, eu digo a você, glória a Deus. Mas encare as tristezas da vida e o abatimento da alma com sabedoria, para que você, ao passar por essas coisas, você possa passar feliz, alegre, cheio de paz. E assim, vence o abatimento da alma. Nós não estamos negando que cristãos não vivem sem abatimento de alma. Isso é loucura. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram com abatimento da alma, mas venceram ele. Abatimento da alma vem. Abatimento da alma é todos os dias quando o pecado te oprime em todas as áreas possíveis. E você não pode fazer absolutamente nada para impedir que o abatimento da sua alma venha. Vai vir por meio das pessoas ímpias, vai vir por meio até de pessoas errôneas, que podem estar na igreja, sabe, em erros, elas falam algumas coisas e machucam você. Vai vir do seu patrão, vai vir das situações, vai vir da esposa, vai vir dos filhos, vai vir de todos os lugares. Tudo vai abater a sua alma. Então aprenda a passar por esse abatimento feliz, contente e amadurecido. Ok, meu querido? Porque nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entenda isso. Você já foi selado em Cristo. Você já foi selado pelo Espírito Santo. Ele é o penhor da sua salvação e não há como tirar o Espírito Santo de você. Não é sobre tirar salvação, bota salvação, tira salvação, bota salvação. Não, não existe isso. Deus já salvou você. Efésios capítulo 1. Ele elegeu e aos que elegeu predestinou. Na verdade, não está escrito muito assim, eu parafraseei. Aqui em Romanos, no capítulo 8, verso 29, está escrito uma coisa, basicamente isso que eu parafraseei, né? Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primeiro dentre muitos irmãos. Sabe o que você é? Você, basicamente, foi escolhido desde antes da criação do universo. Você foi destinado a encontrar-se com Deus na realidade em que você vive agora. E quando você, a partir do momento que você encontrou Deus, conheceu o Senhor, agora o propósito dele antes do universo existir foi: quando ele encontrar, eu vou fazê-lo igual ao meu filho. Quando ele crer em Cristo na hora certa, o passo a passo de torná-lo mais parecido com Cristo, meu filho, vai começar. Claro que posicionalmente, né, pela fé, a justiça dele nos salva e já somos para sempre, né? Nós temos a justiça dele, foi nos imputada, mas diariamente somos santificados, ok? É isso que estou dizendo.
Então, não há motivos para não ter paz no coração, não há motivos para não ter alegria na alma. Creia em Deus. Creia na suficiência dos méritos incríveis de Cristo. Creia nesses méritos. Não creia nos seus, creia nos dele. Não creia no que você pode fazer, no que você acha, nas suas opiniões, nas suas ideias, não. Creia no que ele está fazendo. Se você quiser uma opinião, ouse ler a opinião de Deus pela palavra. Se você quer ouvir uma voz, se você quer ouvir a voz de Deus, então eu digo para você, leia a Bíblia em voz alta que você vai ouvir as palavras de Deus. E isso é uma coisa que você deve todos os dias praticar, para que o abatimento da sua alma não se instale em seu coração, apodere-se de sua consciência, de sua mente e te torne prisioneiro da depressão, da ansiedade, da tristeza, da angústia. Não. Você é escravo de Cristo, escravo de Deus. Você é servo do Senhor, você é salvo nele e por isso não deve viver aprisionado. Ok? Espero que isso tenha te ajudado. Espero que você creia no Senhor bem mais do que antes você estava crendo. Espero que se você tiver alguma ansiedade, alguma tristeza, alguma coisa que esteja te abatendo, eu espero que você perceba que Deus é muito maior que isso. Eu espero que você perceba através desses versos que nós lemos que você deve aprender a passar por essas situações, mas que essas situações não vão tirar Deus. Não vão te tirar de Deus. Não vão também tirar você da presença do Senhor. Não é você que se dignifica. É Jesus Cristo que te dignifica. Ok? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E eu espero que você passe por essa situação bem. Espero que você vença isso em nome do Senhor Jesus. E espero que você possa ajudar outros a vencer a mesma coisa que você passou, que seu familiar passou. Ok? Vamos orar para encerrar? Se você tiver alguma pergunta aqui embaixo, tá bom? A gente vai responder. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho para você receber as atualizações do canal, tá? Espero e acredito que Deus vai te abençoar, né? Então vamos orar? Vamos lá. Senhor, o teu Espírito Santo, através da tua palavra, falou, Senhor. Ajuda-nos a vencer o abatimento da nossa alma que ocorre, Senhor. Não estamos negando as pressões que esse mundo tem sobre nós, de tanta fatiguez, de tanta tristeza, de tanta ansiedade que pode ocorrer a nosso coração, mas Deus, ajuda-nos pela tua graça a vencer tudo isso. Ajuda-nos pelo teu Espírito a termos paz em ti, felicidade no Senhor, alegria no Senhor, acima de todas as tristezas que o mundo pode tentar nos sobrecarregar. Ó Deus, nós cremos no Senhor e acreditamos nas tuas palavras de que nenhuma das coisas que nos sobrevêm pode nos separar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe.